Sou acordado por ti pela manhã, dizendo: filho meu, vem me celebrar, pois as minhas misericórdias se renovarão. Hoje é um novo dia que eu te preparei. Então eu vou subir a montanha pra tua voz escutar e de joelho adorar. Eu vou contemplar tua graça e o teu amor me envolverá. Aleluias! Tela fica assim, tá? Shalom, shalom, graça e paz, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês que estão juntinho conosco de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, nesta programação maravilhosa que tem por objetivo edificar a sua vida, né? Fortalecer sua fé, ampliar a tua visão, fazer você uma pessoa cada dia melhor, tá? Que possamos desfrutar juntos desta palavra maravilhosa que Deus com certeza vai transmitir ao nosso coração nesta noite. E estamos juntinhos aí, eu e a pastora Eliane. Graça e paz, shalom, shalom para Antônio Proença, para Eliette Santos da Silva, paz do Senhor Jesus, minha irmã, Keila Letícia, Miguel Ângelo, né? Nosso irmão Carmona, já começaram já ligadinho conosco. Um shalom para você, que também está entrando agora, César Lopes, né? Também está conosco aí, já ligadinho conosco. E, como sempre, né, Marcos? A palavra de Deus hoje será a palavra poderosa. Toda a palavra de Deus, ela é poderosa, não é? E principalmente quando ela é falada, vinda de dentro para fora. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos aprender mais um pouco, não é, dessa vida com Deus, do que é estar com Deus. Mas estar com Deus, né, apóstolo? Não é simplesmente dizer: eu estou com Deus. Não. Estar com Deus é algo muito mais profundo, é de dentro para fora. Né? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? Que você fique ligadinho, compartilhe a nossa live. Olha, a Nath Ramos também já está ligadinha, a Eleni já está conosco, Ellen Correia Lima, José Luiz Saavedra, a Grazi, o Pedro, eu sei que está ligadinho conosco aí, em nome de Jesus. Aleluia. É desse jeito, pastor Eliane. A vida cristã, a vida espiritual, a vida com Deus é uma vida que tem que ser vivida em crescimento. Em crescimento. E, na verdade, você cresce de dentro para fora. É assim. Né? O crescimento que Deus nos proporciona, espiritualmente falando, é um crescimento de dentro para fora. E nós temos que entender como que isso funciona. Não é apenas um acúmulo de conhecimento mental. Não. Nós sabemos que há pessoas que têm facilidade de guardar textos, né? E guardar a Bíblia na cabeça. Né? Pessoas que são, na verdade, uma biblioteca ambulante. Né? Você vai conversar com ela, ela sabe tudo. Capítulo, versículo, livro, histórias bíblicas, enfim. Mas não é isso que faz uma pessoa espiritual. Tá? E nós vamos tratar disso nesta noite. Nós vamos tratar desse tema, um tema, na verdade, muito abrangente. Eu convido você, tá? Você que está chegando agora nesta live, talvez você não entenda muitas linguagens que nós usamos, mas eu convido você que quer crescer, que quer avançar na vida de comunhão, na vida de espiritualidade, né? Como diz a palavra de Deus, crescer na estatura de varão
perfeito, né? A estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo. Que você visite lá o nosso canal Igreja Sevim Catedral da Fé, tá? Tá aí na tela, Igreja Sevim Catedral da Fé. Você deve se inscrever, tá? E assim desfrutar desse pacote de mensagens de edificação que estão aí à sua disposição. E hoje nós vamos falar, pastor Eliane, sobre novo nascimento e sobre a consciência, o homem interior, a vida espiritual. Ela é de dentro para fora. Isso é muito forte, né? Porque na verdade a gente passa assim muitos anos da vida e se você não consegue descobrir isso também, às vezes você passa uma vida inteira olhando somente para o seu exterior, olhando se seu cabelo cresceu, ai minhas unhas cresceram, ai meus cabelos cresceram, ai eu cresci, de todas as formas a gente anda olhando apenas para o nosso exterior, se cresceu, se diminuiu, se engordou, se emagreceu, como que estamos exteriormente, mas o principal, né, apóstolo? Principal é interior. O ser humano, ele é interior, né? O verdadeiro ser, né? E é o qual nós precisamos nos preocuparmos, é o interior. E é disso que nós vamos estar falando hoje, nesta live. Eu vou ler um versículo, né? Tem alguns versículos para nós termos como base, porque tudo que nós falamos, nós precisamos ter uma base nas Escrituras, para que você que nos ouve, você que gosta de se aprofundar mais, e você que quer seguir um conhecimento, talvez alguém pode dizer, não, mas isso é o que o apóstolo pensa, é o que a pastora Eliane pensa. Não, nós vamos meditar em um versículo e queremos traçar uma linha de mensagem, de conselho, de orientação, para você colocar em prática na sua vida e evoluir, porque o desejo de Deus é que você venha evoluir, crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Aleluia. Amém? Amém. Então nós vamos ler aqui em Romanos 7, 22, o apóstolo Paulo fazendo uma menção aqui ao homem interior. Aí nós temos que entender o que é isso, e nós vamos falar sobre isso nessa noite. Porque no tocante, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. No homem exterior, não. O homem exterior, ele não tem prazer na lei de Deus. Então, que dois personagens é esse, pastor Eliane? O homem exterior e o homem interior. O homem interior é o homem espiritual, é a parte espiritual. O homem exterior é a mente, essa que é corrompida, essa que não tem prazer na lei de Deus, essa que quer buscar os prazeres do mundo. E isso é tão notório que a gente vê que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos convertemos, há essa guerra. Há uma guerra dentro de nós, todo cristão passou por isso, essa guerra interior, que você, às vezes você quer fazer a vontade de Deus, mas você ainda está com o seu homem exterior, a sua mente, os seus 5 sentidos, tão forte no pecado, que você não consegue dominá-lo. Mas o homem interior, que é o homem espiritual, é o espírito, esse que não morre, esse que é eterno, esse sim, ele já nasceu para fazer a vontade de Deus. Ele já foi criado para adorá-lo, para estar com Deus. E a mente humana que foi corrompida, essa daí não. Essa não quer a vontade de Deus. Então, até que venhamos a crescer, amadurecer e saber discernir isso,
Muitas das vezes as pessoas ficam falando, né, apóstolo? Eu estou passando uma luta entre a carne e o espírito. A Bíblia, isso que eu ia citar, a Bíblia faz assim uma separação, a grosso modo, né? A grosso modo, a carne e o espírito. Mas discernir isso faz toda a diferença, pastor Eliane. É verdade. E essa diferença aí é que nós vamos estar discutindo hoje. Falando hoje para que você possa aprender um pouco. E você possa jogar para a sua vida e que você possa olhar para você e ver se você já consegue discernir isso. O seu homem interior e o seu homem exterior. O que hoje está prevalecendo mais em você? É o exterior ou o interior? Está sendo guiado pelo quê? E por quem você está sendo guiado na sua vida cristã? Então, olha bem, há uma guerra travada. Existem muitos livros aí escritos de autores diversos, não só cristãos, mas também de psicólogos, de pessoas que estudam essa área da mente do ser humano, pastor. Porque há uma guerra. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer uma coisa, mas a mente dela não permite. A mente dela está realmente com a força e acaba travando aquele desejo que brotou no coração dela. E por ela não ter um discernimento, ela não ter, na verdade, essa capacitação de vida espiritual, aí prevalece o homem exterior. A vontade, o desejo, as emoções, né? Os sentidos naturais. E a pessoa acaba decidindo errado, não só coisas relacionadas a pecados grotescos, mas a atitudes que ela toma, que ela se arrepende logo a seguir, mas ela já fez, ela já falou. Vem na mente dela aqueles pensamentos, é aquela história, encontrou com alguém, não fui com a cara de fulano. A senhora já ouviu isso, né? Já. Isso é pura alma, homem exterior. Você nem conhece a pessoa, como é que você não foi com a cara dela? É terrível isso, né? Então existem males que estão relacionados à descendência de Adão. Árvore do conhecimento do bem e do mal. São hábitos que a pessoa adquire, está impregnada nela. Ela é duvidosa, insegura, ela é medrosa. Ela entra em pânico constantemente. Ela fica apavorada. Ela vive uma vida mental, pastora. Ela vive no homem exterior. Né? Então, hoje, nós queremos aqui traçar para você e mostrar para você o que Jesus, na verdade, veio fazer. O que Adão perdeu, Adão e Eva, quando falamos Adão, é porque ele é o cabeça, ele é o homem, mas foi o casal, né, que perdeu esse domínio interior, do homem interior, da vida com Deus, essa comunhão, esse relacionamento, entrou em evidência na vida dele o domínio da alma, o domínio do mal, da mente confusa, tá? E a sociedade, ela vive dominada pelos impulsos da mente. Impulsos da mente. Mas eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, uma palavra mesmo, não é a pregação que nós estamos fazendo, não, é uma palavra que pode mudar totalmente, pastor, essa história. Para você que quer crescer, para você que quer mudar de vida, você que quer trilhar um caminho com Deus, a palavra de Deus, ela passa a ser o trilho, para que nós venhamos andar nele. E o meio pelo qual nós vamos trilhar esse caminho é a sua consciência, a voz do homem interior. A senhora já teve experiências com isso, né, pastor Helena? Eu já tive experiências com isso. E se nós, apóstolo, não nos esforçarmos dentro da palavra de Deus, no conhecimento de Deus, a gente acaba que não consegue ouvir essa voz da consciência. E às vezes você vê pessoas, talvez você conheça uma pessoa que às vezes faz algumas barbaridades, fala algumas barbaridades, e aí você fala assim, cara, será que essa pessoa não tem consciência do que ela falou? Será que essa pessoa não tem um simancol? Às vezes a gente usa essas expressões, né?
esses populares. Não é? Será que essa pessoa não tem consciência do que ela fez? Então, quando as pessoas falam, fazem coisas, e elas não se dão conta que elas falaram algo que magoou, que machucou, algo que não foi legal, né? Ou então ela teve reações com pessoas que não era para elas terem, e aí elas não vêm pedir o perdão, elas não conseguem realmente olhar e dizer assim, pô, eu errei, eu vou lá, vou me reconciliar. Então, isso é falta de quê? Das pessoas, a consciência delas não estão ativadas. Exatamente. Não estão adormecidas a consciência dessas pessoas. E o que pode, e o que tem o poder de ativar a nossa consciência? A palavra de Deus. Porque em Efésios diz que nós temos que pedir a Deus que Deus venha iluminar a luz da nossa consciência, trazer luz à nossa consciência, abrir o nosso entendimento. Porque, apóstolo, tem até uma história que conta que um certo homem, ele tinha 2 cachorros, os cachorros bonitos, de guarda, né? Um chamava carne e o outro chamava espírito. E como aquele que se chamava carne, ele era mais robusto, ele parecia ser mais imponente, né? Ele dava aqueles rugidos, aqueles latidos mais fortes. Aquele dono, ele começou a alimentar muito aquele cão, né? E o outro espírito que ele não o agraciava tanto, ele não dava tanta atenção, não alimentava tanto, acabou que não desenvolveu tanto, não cresceu, não ficou tão robusto quanto o outro, que era mais engraçadinho. E aí conta-se a história que um dia alguém veio para tentar matar aquele homem, né? E aquele homem achou que aquele cão, o chamada carne, ao qual ele agradava, ao qual ele fazia de tudo por ele, iria defendê-lo. E no momento, quem entrou na frente para livrar ele? Foi o outrozinho, que não era tão agraciado por ele, mas era o que tinha um verdadeiro amor pelo seu dono. Então essa ilustração vem que muitas das vezes nós ficamos olhando para o nosso exterior, ficamos olhando para os nossos sentimentos, começamos a viver à base de sentimento. Porque eu não estou sentindo, ou porque eu estou sentindo, né? Existe muito isso. Eu não estou sentindo isso. Mas eu estou sentindo aquilo. E aí o espírito que não sente nada, mas ele vive uma razão na palavra de Deus, a gente às vezes ignora. E é esse que é o verdadeiro, esse que é o homem interior, que nós precisamos nos preocupar de alimentá-lo, de cuidá-lo, de estar olhando por ele, né, de estar fortalecendo esse homem interior através da palavra de Deus, que é o nosso espírito. Na verdade, pastora, versículos como esse aqui, que veio iluminar a minha vida, a nossa vida, depois de anos de evangelho, né? Uma pessoa comum pode ler um versículo desse e não entendia, eu não entendia, talvez você não entenda até hoje. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha bem, testifica. Como funciona essa testificação? Era uma pergunta que eu fazia e eu vejo muitas pessoas falarem isso. Não, Deus tocou no meu coração, né? E uma coisa muito vaga, muito vaga. E de repente ela faz aquilo e faz errado. Como é que foi Deus que tocou no coração? Sem um discernimento disso aqui, porque esse versículo diz: o mesmo Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, porque é Espírito com Espírito. O Espírito Santo habita no meu homem interior, no meu espírito. E como há essa testificação? O apóstolo Paulo ensina em Romanos 9:1. Em Cristo digo a verdade, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então essa voz interior que todo ser humano tem, todo mundo tem. A minha mãe e meu pai costumava dizer, quando via alguém
que tomava atitude precipitada, alguém realmente desenfreado na vida, dizia: ih, o gato comeu a consciência dessa pessoa. Era uma expressão antiga, o gato comeu a consciência dela. Mas aí você vai para a Bíblia, eu achei aqui, não vou citar, porque vamos tomar muito tempo nessa live, eu achei 15 versículos bíblicos que fala sobre a consciência. Consciência é uma voz interior, que se você guiar-se por ela, baseado nas Escrituras, você vai se tornar uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, pastor, ela ouve a voz da consciência. Ela ouve a voz da consciência. Aqueles que são espirituais, eles aprendem a ouvir a voz do homem interior. Eles param de ficar assim, ó: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E começa a ficar assim, ó: fala, Senhor, o teu servo ouve. Deus fala no nosso interior. A maior expressão da voz de Deus na graça, ela é interior. Deus pode falar contigo de diversas outras maneiras, com certeza. Nós somos povo de experiência com Deus e sabemos que Deus nos fala, manifestações diversas, externa. Mas a maior expressão da voz de Deus hoje, nessa dispensação da graça, de comunhão com o Espírito Santo, é na consciência do ser humano. E isso tem que ser despertado. Tem que ser despertado. Se você não aprender a discernir a voz do homem interior e do homem exterior, você jamais será uma pessoa de um nível de espiritualidade satisfatória. Você vai viver o tempo todo falhando daqui, falhando dali, falando o que não deve, tomando atitudes erradas, porque você não ouviu a voz do Espírito Santo no teu espírito, através da sua consciência. Eu costumo dizer, numa linguagem bem simples, pastor, para os motoristas, por exemplo, é aquela voz que brota de repente. Ela é rápida, você não programa ela vem. Quando você está no trânsito e você vai fazer alguma besteira, você vai fazer uma ultrapassagem numa rodovia, uma ultrapassagem perigosa, a sua consciência já te para. Ei, rapaz, para aí, não faz isso. Espera, aguarda. Ó, o sinal está fechado, hein? Não ultrapasse. É a voz da consciência que está falando com você. Então, se nós aprendermos a sermos sensíveis a essa voz, baseado nas Escrituras, nós seremos pessoas de comunhão com Deus e com uma espiritualidade elevadíssima. Porque as pessoas espirituais, elas têm sensibilidade na sua consciência, pastora. Por causa do corromper, né, apóstolo? Nós sabemos que o mundo está muito corrompido. Hoje as mensagens que é passada através de um programa, de uma televisão, o meio de comunicação hoje está corrompido. A gente fica vendo aí que no mundo hoje o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo. A gente fica vendo aí essa democracia que a gente olha e não é democracia coisa nenhuma, e as pessoas tenta colocar na cabeça que é uma democracia quando é um comunismo. Então a gente já vai vendo por aí como que a consciência das pessoas estão, não a consciência, a mente das pessoas estão corrompidas e elas não conseguem ouvir essa voz do certo e do errado. Porque quando você vive em consciência, você vive no certo e no errado. Você não vai viver só no errado, não, ou só no certo. Você consegue discernir o que é certo e o que é errado quando você aprende a viver a ouvir, né? Por exemplo, a criança, né? Enquanto a criança não tem uma consciência, ela vai lá e ela põe a mãozinha dela no fogo, né? Ela não sabe que numa tomada de energia pode matá-la. Pois é. Ela não tem consciência. Mas conforme ela é ensinada, ela já não faz mais isso.
E ela não precisa ser adulta para poder ter esse discernimento de que o fogo vai queimar a sua mão. Por quê? Porque a consciência do certo e do errado começa a desabrochar dentro da criança. E é a mesma coisa em Deus. Em Deus, a gente já vem com a consciência do errado. E quando chegamos perante Deus, como recebemos a palavra, o Espírito Santo, começa o quê? A nossa consciência começa a desabrochar daquilo que é certo. E a gente começa a entender as coisas certas, aquilo que é bom de Deus para a nossa vida. Porque às vezes tem pessoas que elas estão anos e anos no Evangelho, mas elas continuam numa consciência do errado. Porque o mal é para mim, a doença é para mim, porque a pobreza é para mim, porque a miséria é para mim. Elas aceitam ainda as coisas ruins, porque não foi ainda aberta a sua consciência para o bem que Deus quer para a vida dela. Então falar de consciência é um campo amplo. Muito vasto. Olha bem que versículo maravilhoso aqui, ó. O apóstolo Paulo, ou melhor, Lucas, aqui no livro de Atos, né? Narrou o que Paulo mencionou. Ele disse: por isso também me esforço, o apóstolo Paulo falando, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então quer dizer que quando eu começo a fazer coisas erradas, eu começo a ficar com a minha consciência pesada? É isso que está dizendo aqui, ó. Vamos entender a voz do Espírito. Se a consciência baseada nas Escrituras do novo nascimento, ela é a voz do Espírito dentro de nós, a voz do homem interior, do Espírito Santo ao nosso espírito. Então, Paulo disse assim: por isso também eu me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Ou seja, aquilo que começa a sujar, a tua consciência começa a ficar pesada. Você começa a ficar se cobrando, pastor. Puxa, eu não devia ter feito aquilo. Puxa, por que eu fiz aquilo? Eu deveria ter tido paciência. Por que eu falei aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Enfim, a tua consciência começa a te cobrar. Por quê? Porque você fez algo errado. O que fazer? Se arrepender, claro. Se arrepender. Mas quanto menos eu puder me aliviar de uma consciência pesada, é um sinal, pastor Eliane, que eu estou crescendo na espiritualidade. A voz de Deus está soando em mim, de dentro para fora. Vai acabar eu me tornando uma pessoa evoluída. Paulo chama de iluminados. Ele chama de, olha, eu oro por vocês, a igreja de Éfeso, capítulo 1, versículo 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Olha só que palavra, olhos do coração. Que olhos do coração? A consciência. A consciência é essa voz, é essa visão que leva você a enxergar, o caminho que você está trilhando, para que no futuro você não venha colher frutos amargos. Porque se eu estou com consciência pesada, eu vivo com a minha consciência pesada, fazendo coisas que está afligindo a minha consciência, é sinal que eu estou plantando coisa errada, pastor Eliane. E o que eu plantar, eu vou colher. Então Deus deseja que você durma em paz. E para dormir em paz, tem que ter uma consciência tranquila. E isso, apóstolo, isso precisa ser trabalhado muito, muito. Porque a consciência, ela está paralela ao caráter. Né? Exatamente. Ao caráter. E quando você não tem um bom caráter no mundo, né? Então você precisa trabalhar muito, porque a pessoa que ela não teve ensinamentos de pai e mãe, do certo e do errado, a consciência dela é o gato fome mesmo. Tem hora que ela dá uma de João Bobo, né?
Tem hora que ela dá uma de que, puxa vida, aquele troco que me deram a mais, aquilo ali foi até uma bênção. E não foi bênção, porque aquele dinheiro vai ser descontado daquele caixa. Então a gente poderia dar aqui muitos exemplos de pessoas que elas não dão lugar à sua consciência em, às vezes, acontecimentos, em coisas. Eu achei uma carteira, né? Aquela carteira contém um endereço, contém um telefone. Ela vai lá, ela tira o dinheiro, ela fica com o dinheiro. Às vezes ela joga até a carteira fora, ou ela liga para a pessoa, ou ela vai lá e dá os documentos em algum lugar. Isso é uma má consciência, isso é uma falta de caráter. Né? No momento que eu achei uma carteira que tem nome, que tem endereços, se eu tenho uma boa consciência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e devolver. Pelo menos eu faria isso e faço isso. Né? Então, quando você vê que a pessoa, a consciência dela está meio corrompida, achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. E ela vai colher, né? Entendeu? Vai colher o fruto. Então a gente vê que tem até slogan para isso, né? Quem perdeu foi relaxado. Não. Quem perdeu não foi relaxado. A pessoa simplesmente perdeu e se eu achei. Então a gente daria muitos exemplos aqui de pessoas que ela não usa a consciência dela para coisas tão claras, para coisas que são lógicas. De quem tem uma consciência boa, faria diferente, faria a coisa acontecer diferente. Né? Então, essa consciência é um trabalhar no caráter da pessoa. Né? E se conta até outro conto também do escorpião. Né? O caráter do escorpião. Qual é o caráter do escorpião? É picar. Não adianta. Conta a história que o escorpião queria atravessar o rio. Como que o escorpião iria atravessar aquele rio? Ele, pequeno, ia cair naquela água e ia afundar. E ele viu que o sapo ia atravessar aquela lagoa. E ele falou: seu sapo, me dá uma carona nas suas costas. Aí o sapo olhou para ele e riu. E falou: você tem consciência do que você está me pedindo? Você é um escorpião. E num momento qualquer você vai me picar. Não, seu sapo. Eu prometo para o senhor que eu não vou fazer isso. Eu sou um escorpião convertido. Eu me converti. Não. E ficou aquela demanda. E o escorpião tentando convencer o sapo que ele necessitava atravessar aquela lagoa. E ele jurava que ele não iria fazer isso. Como que ele ia fazer isso com uma pessoa, com um sapo, que estava fazendo um favor para ele? De atravessar ele nas costas dele. Aí o seu sapo disse: poxa, esse escorpião realmente tem uma consciência. Ele tem uma consciência de que eu estou fazendo um favor para ele e que ele não pode fazer isso comigo. E aí o pobre do sapo foi e deu as costas para o escorpião. Deu crédito. Deu crédito. E aí, começou. No meio da lagoa, as ondas começaram a bater, o sapo dava aquelas rodopiadas dentro da água, o escorpião, com medo de cair, cravou a sua cauda, né? Os seus, como chama? Ferrões, né? Os seus ferrões bem... Seu ferrão. O ferrão bem na cabeça do sapo. E aí o sapo começou a ter aquele delírio de morte, e ele olhou para o escorpião e disse: escorpião, você não falou para mim que você não iria fazer isso? E ele falou: me perdoa, seu sapo, mas é a minha natureza. Ferrar. A minha natureza é ferrar. Então, amados, quem pode mudar essa natureza terrível que o ser humano tem? É só a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode mudar, testificando no nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus, e que precisamos mudar a consciência ruim. Precisamos parar de ser um Labão na vida, parar de ser um Jacó na vida, né? E passar a ser realmente um Israel de Deus. E isso começa onde? Na consciência, no interior do certo e do errado. Eu vou ler aqui outro versículo para você, guarda aí. O apóstolo Paulo também, segundo dizem, foi ele, em Hebreus, livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos
de Deus com sincero coração, espírito, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, a palavra. Então, tendo o coração purificado de má consciência, tendo o espírito purificado de má consciência, a voz interior, a voz do homem interior, ela é a principal voz. Na verdade, o verdadeiro ser, pastor, é o Espírito. É onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo não habita na tua alma. A tua alma é a parte que entra em contato com o mundo natural. É os 5 sentidos. É o homem exterior que Paulo cita. E o homem interior é a fé, é a consciência, é a sua comunhão, a sua espiritualidade, que vem através de uma consciência pura. Uma pessoa de consciência pesada, pastor, ela não consegue manter comunhão com Deus. Ela não consegue orar. Ela não consegue se relacionar, porque ela está sendo acusada. Enquanto você não se despoja dessa má consciência, seguindo a voz interior, se a palavra disse não, é não. Eu devo obedecer. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra, eu costumo dizer, ela é o trilho, aonde o trem da espiritualidade, o trem da consciência, passa por ele e me conduz a viver uma vida na presença de Deus, em paz. Porque a consciência pura é sinônimo de paz, pastor. Ninguém que tem uma consciência pesada vai viver em paz. Por que o novo nascimento é realmente uma obra fantástica que Deus nos proporcionou? Porque nós viemos lá do mundo natural com consciência pesada de inúmeros pecados, de inúmeros erros e práticas. Bom, estamos chegando à presença de Deus. A consciência é pesada. Por isso precisamos o quê? Nos arrepender. E quando nós nos arrependemos e aceitamos o trabalho, a obra que Cristo realizou, a partir desse momento, a nossa consciência entra em paz. Porque nós recebemos o quê? O perdão de Deus. Aleluia. E esse perdão é estabelecido. Ele me perdoa hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem. Já tem 35 anos que Ele tem me perdoado. Amém. 35 anos de evangelho, Ele tem me perdoado. Eu sou um homem perdoado. Nós somos pessoas perdoadas. Deus não nos acusa mais dos pecados passados e aqueles a qual nós venhamos a fazer por falha humana. Você deve curar, resolver esse problema o mais rápido possível. Ou seja, se arrepender. Porque o perdão de Deus já está liberado. Tá? Para quê? Para curar a nossa má consciência. Uma pessoa, pastor, que vive com uma consciência pesada, mesmo dentro da casa de Deus, é realmente uma tragédia. Porque ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem o brilho do Espírito. Ela fica ali apertada, encurralada pela sua própria consciência. Então, essa consciência é a voz de Deus no seu espírito, falando a você, meu filho, saia desse trilho de má consciência, se arrependa e ande na minha presença. Então, amados, essa palavra é para você ouvir dezenas de vezes e buscar conhecer como viver uma vida de comunhão com Deus. As pessoas pensam, principalmente os pentecostais, né, pastor? Os pentecostais, poxa, porque o camarada está vendo o anjo aparecer ali, ele está curando enfermos, expulsando demônios, ele está fazendo obras para Deus e tal. Ele pensa que está em plena comunhão com Deus. E às vezes não está. Obra não me dá comunhão.
Obra é manifestação do poder, tá? E o poder é dado. Se formos falar de poder, o próprio Satanás, Deus não arrancou dele o poder. Ele está aí fazendo a desgraça dele. Como? Com o poder. Mas ele não tem comunhão. Não. Ele tem poder, mas não tem comunhão. Então, a má consciência, ela pode até não me tirar o poder, como um cristão, como um homem de Deus que viveu no Evangelho, mas agora está com má consciência. A consciência dele está pesada, mas ele não resolve. O dom Deus não tira, né? Ele continua sendo até usado, mas a consciência dele está... Nós estamos vendo isso aí no Brasil. Acontecimentos diversos. No Brasil e mundo, né? Que Deus venha nos capacitar para ouvir a voz da consciência e ser livre das astutas ciladas do diabo. Você vê as propostas, mas o Espírito fala na sua consciência, no homem interior. E você, opa, o caminho não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não. O caminho é a árvore da vida. Vamos continuar aqui comendo da árvore da vida, mas do conhecimento do bem e do mal não quero. Eu não quero nada com esse sistema natural maligno, tá? Então, seja curado da sua consciência. Você tem problemas a serem resolvidos? Resolva eles. E aquilo que você não tem como resolver, a pessoa já até faleceu, você não tem como resolver mais com ela, resolva com Deus. Se arrependa das suas falhas, da má consciência e entre na justificação de Deus, na justiça de Deus sobre a tua vida. Jesus morreu para apagar o teu pecado, para livrar você de uma má consciência, pastor Eliane. Esses dias uma jovem me perguntou: pastora, por que tem tantos evangélicos que estão se separando dos seus esposos, das suas esposas e casando de novo? Se a Bíblia fala que casamento é para sempre. Olha que pergunta. Olha o que essa jovem já está vendo no meio do povo de Deus, aonde existe um mandamento de Jesus Cristo para isso. E aí a minha palavra para ela foi justamente essa. As pessoas estão perdendo a sua consciência, sabe? Elas estão perdendo a consciência daquilo que é certo perante Deus. Porque nós falamos assim, mas Deus é poderoso, Deus transforma. Muitas vezes pregamos isso inúmeras vezes para os outros. Mas aí quando chega a minha vez, que eu tenho um problema conjugal, às vezes eu não quero receber aquela palavra que eu dou tanto para a vida das pessoas. Por quê? Porque eu não estou com a consciência. Eu não tenho essa consciência de que o meu casamento é para sempre. Deus fez. Agora, se o problema entrou, se aconteceu um problema, Deus é poderoso para resolver. Deus é poderoso para nos ajudar com uma consciência nele, diante dele, pedir socorro a ele, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, até isso, uma coisa que é um princípio de Deus, as pessoas estão perdendo a consciência. E isso não é o irmãozinho lá do banco da igreja, não. Isso são líderes famosos, são cantores gospel, que já está no seu 3º, 4º casamento, e estão ali cantando melodias para Jesus, arrebanhando multidões, mas não está tendo uma consciência daquilo que a palavra de Deus nos ordena. Isso é uma coisa que está explodindo, parece que está virando moda hoje no Evangelho. Essa falta de consciência. Mas eu não tenho mais nada a ver, eu não sinto mais amor pelo meu cônjuge. Vai orar, vai pedir a Deus, que Deus venha renovar esse amor no seu coração pelo seu cônjuge. Afinal de contas, quando nós estamos perante lá a autoridade, o que nós falamos? Que a morte os separe. Então, quando essa morte entra em nós, a morte da consciência, acontecem essas coisas, essas separações, né? Então, isso é para mim, isso aí é uma aberração que está acontecendo no Evangelho, aonde as pessoas estão perdendo as suas consciências
estão se divorciando, estão se casando várias vezes e estão ali, apresentando para Deus um fogo, né? Apresentando para Deus algo, uma obra, mas a consciência mesmo está corrompida. Esse é o meu ponto de vista dentro daquilo que eu entendo na palavra de Deus. É desse jeito, né? pastor Eliane. Para a gente encerrar aqui, nós vamos orar, encerrar essa palavra explicada. Existe um texto muito conhecido, muito. Eu convido você depois a ler, a ouvir novamente essa mensagem. Vai estar lá no canal, tá? Igreja Sevim, Catedral da Fé, tá? É o canal da igreja. Você aí, ó, se inscreva no canal. Você ouça, participe, né, compartilhando, e essa mensagem vai estar lá. Então existe um texto muito conhecido, principalmente no meio cristão e no mundo natural, aí as pessoas conhecem bastante, é João 3, que fala sobre Jesus e Nicodemos. A conversa que Jesus teve com Nicodemos, um homem intelectual, um homem capacitado, naturalmente falando, e aí a conversa foi, diz assim, ó: isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água, da palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, descendência do papai e da mamãe, nascido da carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Como que é isso? Nascer do Espírito. Renascer para uma nova consciência, pastor. Nascer para você viver pela consciência e não pelo seu intelecto, pela sua vontade, desejo e emoções. Ah, deu vontade de fazer, eu vou fazer. Ah, eu senti desejo de fazer, eu vou fazer. Ah, eu não estou com vontade de fazer, eu não vou fazer. Então a pessoa guiada pela própria mente, pelo intelecto, pela árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é tragédia, isso é morte. Caminha, quem vive assim caminha para a morte. Morte é o quê? Morte eterna, morte espiritual, porque fisicamente todos estão destinados a partir desta vida, com certeza. Mas a morte a qual a Bíblia refere-se também é a morte espiritual, o afastamento eterno de Deus, para que eu tenha comunhão com Deus, porque Espírito só pode ter comunhão com o Espírito. É o Espírito humano com o Espírito Santo. E aí a Bíblia me manda nascer do Espírito. Eu nasci da carne, comunhão do meu pai e da minha mãe, e nos gerou. Agora temos que nascer do Espírito, largar essa mente vazia, essa mente promíscua, essa mente duvidosa, insegura, essa mente realmente oscilante, essa mente medrosa, essa mente insegura, síndrome de pânico, nervosismo, temor direto, esse pânico que as pessoas estão vivendo na mente, e nascer do Espírito. Quando você nasce do Espírito, você é alimentado pela palavra. A palavra alimenta o Espírito, porque eu nasci para viver através do meu espírito, do homem interior, da minha consciência renovada. Então, isso sim, você vai se tornar uma pessoa inabalável. Inabalável, porque está escrito lá no Salmo 125, né? 125. Você se torna uma pessoa inabalável. Inabalável. Porque o reino de Deus é um reino inabalável. Então eu convido você nessa noite, tá? Nós vamos orar agora, para que Deus venha dar a você a oportunidade, como está dando nessa noite, de se arrepender e lavar a tua consciência de obras mortas. E daqui para frente, começar a plantar, a semear uma nova semente na sua vida. A semente de Deus, que é a palavra.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. E essa semeadura, Aleluia. ela vem através do que eu vejo, Glória do a que Deus. eu ouço e do que eu falo. Oh, E minhas atitudes. Tudo isso vai sendo jogado para dentro de mim. E vai fluir na minha consciência. Se eu estou semeando uma ótima semente, Sim, meu Deus. vai fluir na minha consciência um estado interior proveitoso. Verdade. Caso contrário, eu serei uma pessoa que vou viver em pânico, vou viver atormentada, vou viver insegura, duvidosa, né? As notícias vão me abalar. Mas se eu sou alimentado no meu homem interior e eu ouço a minha consciência em fé, eu me torno uma pessoa inabalável. Eu vou ler para você aqui para a gente terminar a palavra e orar. Está aqui, ó, presta atenção. Salmo 125. 125. Olha bem. Os que confiam no Senhor são como montes que não se abala, firme para sempre, pastor. Aleluia. Os que confiam No Senhor. no Senhor, na sua palavra, não é confiar que Deus está lá em cima no céu, não. Ele está lá, mas Ele está aqui dentro de nós. Amém. Nós somos a casa de Deus aqui na terra. Aleluia. A casa de Deus não é um templo. Ali é um lugar onde os cristãos vão se reunir. Ali não é a casa de Deus. Ali é um templo feito de tijolo. Mas a verdadeira casa somos nós, aonde Deus mora. Então, que você abra agora o seu interior, o seu coração, para Deus habitar em você e você passar a se tornar uma pessoa de consciência pura. Amém. E uma pessoa inabalável. Verdade. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Esse momento é maravilhoso. Deus já falou conosco, né? Agora nós vamos falar com Deus. Vamos abrir o nosso coração. Vamos falar com o Senhor aquilo que estamos precisando. Talvez nessa noite, essa palavra foi para você. Talvez você está precisando dessa transformação no seu interior. Você está precisando de uma transformação na sua consciência. E como adquirir isso? Reconhecendo que você precisa dessa transformação. E quando eu tenho isso aí, quando eu tenho essa consciência de que eu preciso de uma mudança, é onde acontece o novo nascimento que Jesus Cristo falou. Exatamente. Amém? Então vamos orar a Deus. Feche seus olhos, pegue a sua família, dê as mãos à sua família. O que está ligado na terra está ligado nos céus. E nós vamos ligar agora. Né? Aleluia, Senhor. Pode orar. Sim, meu Deus. Oh, Em nome xarabalamaia. do Senhor Jesus. Oh, rabaxai. Nós oramos, meu Pai, por esta pessoa, Sim, meu Deus. por esta família, Oh, de que se calamar, reuniu, meu Deus, rabaxou de calamar. com o seu coração aberto Sim, e quebrantado, Senhor. É verdade. para ouvir a Tua Oh, palavra, rabaxou Senhor. de calamar, Nós oramos em rabaxai. direção, meu Pai, ao seu Espírito agora. Ah, meu Deus, que o Senhor venha produzir nela, Sim, através meu Deus. da sua palavra, É verdade, meu Deus. uma nova consciência. Sim, Jesus. Que ela venha, meu Pai, ser uma pessoa, meu Pai, de consciência pura. Porque hoje está acontecendo na vida dela um divisor de águas, Senhor. Um divisor na sua vida. O antes e o depois do novo nascimento. Sim, Senhor. Ela vai nascer para uma nova vida, Verdade, para Deus. uma nova consciência Oh, Espírito de obras Santo. boas, de atitudes louváveis, Deus. porque a palavra de Deus vai passar a guiá-la. Senhor. Ela vai nascer da água e do Espírito. Ela vai nascer da palavra e da sua consciência, Amém. da voz interior. Amém. Então, meu Pai, agora,
agora Jesus. eu peço a Ti Sim, que o Senhor visite esta pessoa. Sim, E nesse Deus. exato momento, Oxe, esta pessoa, meu Pai, se arrepende dos seus pecados. Sim, Senhor da O glória. Senhor vem morar nela. Verdade. O Senhor faz dela, meu Pai, a tua casa. O Senhor faz dela a tua morada. Sim, O Senhor. teu habitar. Sim, meu Deus. O verdadeiro templo Grande aqui Deus, na terra Deus, passa a Senhor. ser, meu Pai, o interior, Sim, meu o Deus. espírito desta pessoa. verdade, Não Deus. importa, meu Deus, o que ela já praticou Sim, é no verdade, passado. Deus. Não importa as obras mortas meu que ela Pai. fez. Ah, meu Deus, é exatamente Verdade, isso Deus. que o Senhor quer mostrar a essa Sim, pessoa, meu Pai. que o Senhor morreu por ela Amém, para Deus. pagar o preço do pecado Verdade, e assim, meu Pai, fazê-la ressuscitar para uma Aleluia. nova vida, Verdade, um novo Pai. nascimento, Sim, uma nova meu Deus. história, novos sonhos, novos ideais, meu Pai, Senhor. um novo programa Sim, vai meu ser Deus. instalado no seu Verdade, espírito verdade. nesta noite. Pai. Ah, meu Pai, o plano da salvação, o plano da vida eterna, o plano da bênção familiar, o plano da bênção material financeira, o plano da paz, o plano da saúde, o plano da abundância vai ser instalado agora no espírito desta pessoa, através, meu Pai, de um renovar da sua consciência, de obras mortas para obras de vida, de o império das trevas para o reino da luz. Ó Deus, em nome de Jesus, nós liberamos, receba a luz de Deus, receba a luz no teu espírito, seja iluminado no teu espírito, seja iluminado na tua mente, na tua consciência, no teu homem interior, no teu verdadeiro eu, seja iluminado agora, seja iluminada na tua saúde, iluminada no teu casamento, que a tua vida receba a luz de Deus, luz de Deus, e que haja, meu Pai, uma iluminação tal que você venha a cada dia desfrutar desta maravilha e passar adiante essa luz que está sendo instalada em você. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, porque você nasceu agora para uma nova vida, uma nova história, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome meu de Pai. Jesus. Senhor, eu ligo, meu Pai, essa oração, Senhor, Sim, com meu teu Pai. servo. Meu Deus, e nós ligamos e nós declaramos, meu Pai, um abrir de mente, um abrir de consciência, um trabalhar, meu Pai, do teu Espírito, Senhor, na vida da igreja, meu Pai, na vida daqueles que ouvem agora, Senhor, na vida daqueles que concordam, meu Pai, com esta palavra. Sim. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu abençoo, meu Pai, essa família, eu abençoo, meu Pai, a vida espiritual, meu Deus, que essa pessoa não venha esfriar, que ela venha ter consciência, que ela tem que te buscar, que ela tem que caminhar, que ela tem que ir para a tua casa, que ela tem, meu Pai, que se alimentar de ti, meu Eu Pai. creio. Meu Deus, nada pode nos deter, nada creio. pode nos parar, meu Sim. Deus, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, desperta teu povo nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Abençoamos, meu Pai, meu Deus, a vida emocional, a vida financeira. Haja luz. Declaramos, Senhor, luz. Declaramos que haja luz. Aonde estiver uma escuridão, aonde estiver um problema, que haja luz, meu Pai, sobre, meu Pai, essa situação, essa dificuldade, essa pessoa que está com familiar internado, que está com um ente querido, meuPai, meu Deus, no hospital ou no isolamento, meu Deus, nós declaramos agora, meu Deus, o teu poder tocando, que haja a tua luz agora sobre a saúde dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, que haja agora, meu Pai, o mover, meu Pai, do teu Espírito, da tua palavra entrando e dando vida, Senhor. Que haja vida naqueles que estão hospitalizados, naqueles que estão entubados, naqueles que estão, meu Pai, passando por essa situação difícil, Senhor. Que a tua luz se manifeste agora nos pulmões,
meu Deus, na mente, no aparelho respiratório, que haja agora, Pai, a ressurreição de Cristo está dentro de cada corpo, e nós declaramos a falência, meu Deus, dessas doenças, a falência da obra das trevas. Nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito, meu Pai, maldito ao contrário teu, Senhor, meu Deus, e que haja a tua luz, meu Deus, no coração desse familiar que está preocupado, que está angustiado, que está, meu Pai, já perdendo as esperanças. Que haja luz agora sobre, meu Pai, o interior deste familiar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Em nome de Jesus. Sim, ó Deus. Que você já acorde pela manhã, imitando a Deus. Efésios 5:1. Imitai a Deus como filhos amados. Sim, meu Deus. Que imitemos a Ele em diversas áreas. É verdade. Mas que não venhamos esquecer de imitá-lo através do poder da palavra. Sim, meu Pai. Haja luz. É a palavra liberada. Haja, Deus. Onde Deus viu treva, Ele disse: haja luz. Haja luz. Ele detestou as trevas. Haja luz. Porque Deus é o Pai das luzes. E nós somos filho da luz. Estamos no reino da luz. Fomos arrancados do império das trevas para o reino da luz. Que você possa lançar luz através da palavra da fé. Verdade. Luz sobre a tua saúde. Aleluia. Luz sobre a tua família. Aleluia. Sobre comunhão. Sobre a tua finança. Haja luz. Haja luz. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu lanço luz sobre a minha cidade. Amém. Que a minha cidade receba a luz de Deus. Amém. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Amém. Receba a luz. A fronteira da Bolívia, Ladário. Amém. O Estado e a nação brasileira receba a luz. Que os continentes recebam luz. Amém. A igreja é a luz do mundo e o sal da terra. Verdade. Nós somos a luz que ainda está neste mundo. Oh, glórias. Que você possa lançar luz neste mundo de treva. Amém, Jesus. Haja luz. Haja. Ore dessa maneira todos os dias. Haja luz. Haja luz sobre as nações. Haja luz sobre as tribos, línguas e povos. Haja luz sobre os governantes. Haja luz sobre os ministros. Haja luz sobre a mente dos políticos, das autoridades. Haja luz para governar. Em nome de Jesus Cristo, que toda treva do diabo bata em retirada, porque nós decretamos: haja luz. Nós profetizamos a normalidade. Nós profetizamos luz sobre as reuniões da igreja, de domingo a domingo. Amém. Que as grandes concentrações venham voltar a acontecer no Brasil e no mundo. Amém. Haja luz sobre a pregação do Evangelho no mundo. Sim. Haja luz sobre a economia. Haja luz sobre os órgãos que estão fechados. Haja luz em nome de Jesus de Nazaré. Haja luz sobre a tua família, sobre a tua finança, sobre a tua saúde, sobre a tua paz interior, sobre a tua consciência. Haja luz de Deus em nome de Jesus. Nós assim determinamos que toda treva seja dissipada pelo poder da fé na palavra viva de Deus, chamada Jesus Cristo de Nazaré, o verbo da vida. Aleluia. Haja luz. Haja, meu Pai. Graças a Deus. Haja. Graças a Deus. Haja. Vamos consagrar esta água. Sim, meu Deus. Pai querido, Aleluia. obrigado. Porque essas orações, Oh, meu Deus, já lançaram luz. Sim. Pelo qual ela foi designada, Senhor. Obrigada, Deus, Pai. E nesta água não é diferente. É verdade. Nós consagramos esta água. Sim, meu Deus. Com a luz da tua palavra. Sim, meu Deus. Nós ministramos poder sobre ela. Essa água. Que ela venha se tornar agora uma água Sim, meu
que tenha a unção, o poder do teu Espírito, para penetrar no corpo desta pessoa, nas juntas e medulas, nos órgãos, Senhor, e produzir vida e vida em abundância. É o que nós assim cremos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Participe. Beba desta água consagrada. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Obrigado aí pela tua presença, pela sua participação, pelo seu zelo, pela sua própria vida de estar aqui, ouvindo esta palavra. E amanhã estaremos de volta, já com saudade, juntinho com você. Novamente, sexta-feira, né? Já chegou. Tá passando tão rápido o ano que amanhã já é de novo sexta-feira. Então, queridos, essa rapidez que está passando os dias, a gente tem que se preocupar, uma preocupação santa com isso. Nós não podemos ficar para trás. Perder tempo, né? Perder tempo, né? Precisamos também, correr junto com o tempo, né? E não dar prioridades a só as coisas materiais, mas dê prioridade realmente à sua vida espiritual, tá? Obrigada por você ter sido nosso companheiro aí de segunda a sexta-feira. Agora às quarta-feira está tendo cultos, graças a Deus, que aqui em Corumbá a igreja já tem mais um dia funcionando, e agora nós estamos com os nossos cultos toda quarta-feira, sábado e domingo, né? Durante a semana às 19 horas, final de semana, sábado e domingo às 18 horas, nós estamos ali na vida da igreja. Então você é o nosso convidado para estar conosco, correndo atrás, buscando enquanto podemos achar, né? Um beijo no seu coração, um beijo para minhas irmãs lá do Rio de Janeiro, que continua aqui, ligadinha conosco aqui, a Eliette, né, a Sandra Regina, está aqui conosco, minha irmã Carol, um beijo para você, Carol Arce, aqui de Corumbá, né, a família aí Cavalheiro também, Keila Letícia, só gente fina, Miralva também está aqui nos assistindo, e muitos outros irmãos, Alessandra, né, tá conosco aí ligadinho, tá? Um beijo no seu coração e até amanhã, se Jesus não voltar hoje. Se ele voltar, nos encontramos lá na glória. Shalom. Fique com Deus, uma boa noite e até amanhã. Até amanhã. Shalom. Beijos, boa noite. Sou acordado por ti pela manhã, dizendo: filho meu, vem me celebrar, pois as minhas misericórdias se renovarão. Hoje é um novo dia que eu te preparei. Então eu vou subir.